Crícia? Oi, pode falar, Jana. Podemos começar. Então vamos. Cristiano já entrou. Ok. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa só eu admitir mais uma pessoa que está pedindo entrada aqui. Que bom que a nossa sala está cheia, né? Tá todo mundo ouvindo? Tá, né? Todos ouvindo? Dá um joinha aí para eu saber se está todo mundo ouvindo. Ok. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Crícia. Eu sou mãe de uma criança com FOP. Estou auxiliando Jana e a FOP Brasil em algumas questões, principalmente nesses webinars. Esse é o nosso 5º webinar, em caráter de urgência. Esse tema nem estava previsto inicialmente, né, para a gente trabalhar, mas é um tema que está em voga. E, infelizmente, nos últimos dias aconteceu um óbito de uma paciente com FOP em função do Covid. E a doutora Patrícia nos fez vários alertas e a gente entendeu que era muito importante que toda a comunidade ouvisse esses alertas e essas orientações e ficassem atentos às especificidades da FOP relacionadas ao Covid. Então, por isso que a gente está fazendo um webinar atrás do outro, né? Semana passada teve um, mas esse é em caráter de urgência e a gente quis que fosse o mais rápido possível mesmo, né? Já que a gente está vendo aí os números de Covid novamente subirem aí em todo o país, todo mundo, eu acho. Então, é de extrema importância o que a gente vai discutir, o que o doutor Felipe e o que a doutora Patrícia vão dizer aqui hoje. Que bom que a sala está cheia. Eu acho que todos nós precisamos mesmo dessas orientações que vão ser dadas hoje. Então, sejam bem-vindos. Eu não vou falar dos outros webinars, não, que eu já tenho feito isso, né, ao longo dos nossos encontros. Como esse é em caráter de urgência, ele é diferente mesmo. Eu quero só combinar com vocês de que vocês fiquem com o microfone mudo durante toda a apresentação. Quando o doutor Felipe disse que vai responder as perguntas ao longo da conversa mesmo, e à medida que for possível, que alguém precisar falar, aí pede que a gente, né, pode tirar o microfone do mudo e a gente vai conversando, mas vamos tentar manter as perguntas prioritariamente no chat, que fica aí embaixo, tem um balãozinho escrito chat, então se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, clicar nesse balãozinho, a mensagem vai ficar escrita e nós vamos ficar atentos. Eu, doutor Felipe, Jana, doutora Patrícia. E aí a gente vai fazendo essa conversa. Se tiverem outras perguntas que não são relacionadas a esse tema, a gente vai guardar essas perguntas para respondê-las em outro dia, tá? Então hoje a gente vai se ater aqui a FOP e ao Covid. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, Jana, se quiser completar. Não quer não, né? Tá tranquilo. Jana tá falando e tá muda. Mas vamos lá. Então eu vou passar a palavra para a doutora Patrícia, que vai fazer... Crícia, estou ajudando a Kátia a entrar novamente. Ok, combinado. Então, a doutora Patrícia vai iniciar e depois o doutor Felipe vai falar e a gente passa para o momento das perguntas e vamos fazendo a nossa conversa. Aí eu quero só dar um alerta que eu vou falar no final também, mas eu já vou aproveitar e falar agora. Nós vamos falar de 2 documentos aqui, vamos falar de uma ficha que a Jana já até disponibilizou no site da FOP Brasil, para que todos preencham e tenham essa ficha em mãos, com dados de vocês, né, do paciente que tem FOP, telefone, informações de médico, é uma ficha bem completa,
E é importante que todos possam ter essa ficha em mãos, porque no caso de vocês precisarem ir a um hospital, procurar um serviço de atendimento de urgência, essa ficha vai ter as informações importantes relacionadas à FOP. Então, ela está no site da FOP Brasil e depois a Jana vai mandar para um por um. E o Dr. Felipe e a doutora Patrícia vão falar dessa ficha daqui a pouco, mas eu já quero deixar esse recado para que vocês não deixem de acessar esse documento, porque ele pode ser muito importante num momento de urgência. E não deixem de atualizar também os endereços de e-mail com a Jana, porque ela manda essas fichas também por e-mail, mas parece que a maioria dos e-mails está desatualizado. Então, é legal que vocês atualizem aí e-mail, telefone e tudo mais. Então, vamos lá, a doutora Patrícia está com você. Oi, gente, boa tarde. Eu vou ser bem breve, porque hoje a gente vai ouvir o Felipe falando, que, por sinal, eu quero agradecer muito a presença aqui de uma pessoa que é uma pessoa... O Felipe é um médico simples, bom e competente. Então, uma pessoa que vai responder as perguntas de todo mundo com muita clareza e muita tranquilidade. O que acontece é que aqui há 10 dias, eu acho agora, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, então entrou uma mensagem, 2 mensagens, vocês sabem que como todo mundo manda bom dia, essa coisa toda, a gente nem olha imediatamente. Mas como eu vi que essa pessoa que faz parte do grupo da gente insistia e mandou um áudio, eu parei o que eu estava fazendo e ouvi o áudio. Então, doutora Patrícia, eu estou muito preocupada porque eu tenho uma prima que pegou Covid, uma sobrinha, e essa sobrinha está grávida, está na UTI do hospital, e eu estou me sentindo mal, estou com febre, meus pais também, eu estou me sentindo cansada, e eu falei, olha, por favor, pronto-socorro. Não, eu não posso ir, a gente sabe o quanto é difícil para um paciente FOP se locomover. Mas, gente, pode ter feito a diferença entre a vida e a morte. Então, eu não posso ir, eu não tenho como ir, eu estou com os meus pais em casa, vamos fazer o seguinte, eu quero saber se eu posso tomar azitromicina, e se eu puder tomar, eu fico em casa até amanhã, se amanhã eu piorar, eu vou. Aí eu falei, olha, se você piorar um pouquinho, você vai hoje. Ah, não, tudo bem, combinado. Bom, eu não preciso dizer para vocês, passaram-se acho que 3 a 4 horas, eu recebo a ligação, então, com essa pessoa com muita falta de ar, lhe dizendo que estava com muito medo, porque tinha piorado muito rápido, e que eu falei, então, vá agora no hospital. E de lá o seu médico me liga. Muito bom. Essa pessoa, ao invés de se dirigir para um hospital de grande porte, ela se dirigiu a uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Ela ficou na UPA, o médico tentou transferir, porque se ela tivesse ido direto para um hospital grande, entrado pelo pronto-socorro, ela seria atendida e internada em qualquer hospital grande, mas ela foi para a UPA, ficou na UPA, o médico tentando transferência para o hospital de referência, não tinha vaga, por causa do Covid, o hospital estava sem vaga, ela passou a noite inteira no hospital, no dia seguinte, pela manhã, ela não tinha condição de ser removida, nós ainda tentamos isso, mas à tarde ela veio a óbito, com muita falta de ar. Então, não sei se ela estaria viva agora, mas me faz pensar que nós temos que ter um plano de ação caso alguém tenha Covid. Caso alguém tenha Covid, esteja piorando, então essa reunião hoje para que todos nós tenhamos esse plano de ação. Essa ficha que a Crícia falou, ela deve estar dobrada dentro da carteira de cada um. Aconteceu um acidente, deu entrada no hospital, está aqui. Não percam tempo. Então, eu vou passar agora a palavra para o doutor Felipe, e aí ele vai poder explicar mais para vocês. Felipe. Em primeiro lugar, obrigado, doutora Patrícia, pela oportunidade. Agradeço também a Janaína. Então, meu nome é Felipe, eu trabalho com medicina de família numa cidade próxima a Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, chamada Novo Hamburgo. E eu acompanho a Janaína já há pelo menos 5 a 6 anos na avaliação clínica dela e também da família dela, né?
acho muito importante essa avaliação pelo potencial desfecho ruim que pode ocorrer nos pacientes que estão com doenças crônicas, e isso inclui, então, os pacientes que têm FOP. A ideia é que seja uma reunião bem informal. Eu não vou aqui tratar de termos difíceis, termos técnicos, não é? Eu acho que a ideia aqui é se falar algumas questões, passar uma mensagem, né? E a ideia é que as pessoas possam mandar perguntas, possam tirar dúvidas, né? Que a gente possa dividir aqui, talvez, experiências, né? Que alguns possam ter passado de forma muito tranquila, né? Acho que o primeiro ponto, conforme foi abordado então na reunião do domingo, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente criar vínculo, né? É a construção de pontes, né? Porque eu percebo que vocês têm como referência a doutora Patrícia, mas ela muitas vezes está muito longe, né? Então talvez nem todos moram em São Paulo, nem todos conseguem ter acesso rápido ao Hospital Albert Einstein, né? Então acho que, acima de tudo, em primeiro lugar, é a construção de um vínculo. Então, verificar na cidade de vocês ou no bairro de vocês quem é um médico de referência de vocês, né? Quem pode acompanhá-los, né? Porque isso se torna muito importante na questão da realização do atendimento, primordialmente. Então, é um médico que vai ter um conhecimento mais amplo, ele vai conseguir enxergar as demandas que vocês precisam, as especificidades da doença forte, não é? E, acima de tudo, ele, ao ter conhecimento da doença, ele vai poder entrar em contato com melhores serviços de emergência, vai poder argumentar melhor com outro médico que está do outro lado da linha, por compreender a gravidade da doença e por compreender a possibilidade de um desfecho mais complicado. Então, eu acho que, acima de tudo, em primeiro lugar, é isso, né? Então, se você não tem um médico de referência próximo de você, então se comece a mudar isso, né? Você comece a buscar isso. Porque, principalmente na medicina de família, a ideia não é tratar a doença, né? A ideia é tratar uma pessoa. E a pessoa com FOP, ela também tem outras demandas, né? Ela tem necessidades emocionais, questões psicológicas, ela pode ter outros problemas também de âmbito físico, e também precisam, né, ser melhor manejados e avaliados. Segundo ponto, então, é em relação aos sintomas respiratórios, né? Então, acho que o ponto central, em primeiro lugar, é a gente diferenciar o que é um resfriado comum de uma síndrome gripal, né? Que síndrome gripal é um termo que eu vou usar aqui bastante, né? Um resfriado comum é provavelmente o que a maioria das pessoas vai ter, né? Que é uma situação de, por exemplo, dor de garganta, tosse seca, nariz entupido, né? Coriza. Então, são sintomas geralmente muito leves e que ficam restritos aqui à via aérea superior, né? A síndrome gripal, ela já é uma situação que seria parecido com resfriado, só que com uma intensidade um pouco maior, né? Então, além desses sintomas, você pode ter, por exemplo, febre, você pode ter dor no corpo, você pode ter dor de cabeça, dores nas articulações, não é? Então, aí você começa a quantificar uma potencial mudança de avaliação desse paciente, né? Então, quando o paciente ele chega no ambulatório COVID, né, e isso até para as pessoas entenderem, em função da epidemia, praticamente todos os serviços de saúde eles se mobilizaram para poder atender esses pacientes, sejam os postos de saúde, as UPAs e os hospitais, não é? Então, quando o paciente chega no primeiro atendimento,
A primeira coisa que é feita é uma estratificação de risco, né? Que eu vou avaliar, por exemplo, se eu estou na frente de um caso leve, se eu estou na frente de um caso moderado, ou se eu estou na frente de um caso grave, né? Então, casos leves. Vamos dar um exemplo, por exemplo, assim, um caso da Janaína, né? Ela chega no ambulatório, ela chega, por exemplo, com febre baixa, vamos botar, por exemplo, 38 graus, ela chega com tosse seca e ela chega, por exemplo, com coriza, né? Ela veio caminhando sozinha, vem falando, a frequência respiratória está bem, os sinais vitais estão todos normais, como, por exemplo, tirando a temperatura, né? Então, pressão normal, frequência respiratória, frequência cardíaca normal. Eu faço o exame físico dessa paciente, verifico que a avaliação pulmonar e a avaliação cardíaca são normais. Então, essa é uma paciente que é quantificada como baixo risco, né? O que eu vou fazer geralmente com essa paciente? O paciente receberá muitas vezes analgésicos, como por exemplo paracetamol, dipirona. Vai ser orientado então medidas de suporte, como por exemplo hidratação, alimentação regular, repouso, e vai ser orientado observar os sintomas. Então, essa é a conduta que geralmente é tomada, vamos dizer assim, em 80% dos pacientes que chegam na unidade de saúde, né? Mas nós vamos pegar o mesmo exemplo, por exemplo. A Janaína chega, por exemplo, agora não mais sozinha, mas chega acompanhada, porque ela disse que ela está com muita fadiga, muito cansada. Ela tem os mesmos sintomas, né? Ela tem febre baixa, 38 graus, ela tem tosse seca, ela tem nariz entupido, né, coriza, mas ela reclama de muita falta de ar, né? Ela disse que essa falta de ar piorou nas últimas 24 horas, e no exame físico, por exemplo, eu avalio que a ausculta pulmonar está alterada, né? Essa é uma paciente que eu não posso mandar para casa, né? Não posso mandar para casa, eu preciso encaminhar essa paciente para um serviço de saúde, porque ela está tendo fatores de alerta, fatores de alarme, que me indicam que essa paciente ela tem um potencial de pior, né? E que nós conversamos no início da semana com a doutora Patrícia é justamente para onde encaminhar esse paciente, em função do potencial complicador que esse paciente pode ter, em função da FOP ser classificado como uma doença crônica, né? Por quê? Porque, infelizmente, a maioria dos serviços, sejam UPA ou propriamente hospitais municipais, eles não têm estrutura suficiente para poder atender um paciente com FOP, em caso ele necessite, por exemplo, de uma intubação, né? Ele necessite, por exemplo, de um suporte mais avançado em uma CTI. E daí entra justamente a importância do vínculo com o médico, que conhece vocês, porque ele conhece a gravidade da doença que vocês têm, ele conhece o potencial de risco de evolução a óbito, né, que o paciente possui, e ele consegue, então, manejar melhor para onde encaminhar esse paciente, né? Os protocolos, eles, em função da FOP ser uma doença rara, acabam não abarcando especificamente a doença, né? E muitas vezes nós temos que utilizar no dia a dia o bom senso, né? Visando sempre o bem, visando fazer uma melhor opção de tratamento para aquele paciente, né? A meu ver, paciente com FOP que descompensa do quadro respiratório, ele precisa imediatamente ser encaminhado para um serviço de emergência de um hospital, mas de preferência de um hospital terciário, né? Então, o que eu chamo de um hospital terciário, né? Um hospital que geralmente ele está vinculado a uma universidade,
ou, por exemplo, um hospital privado, mas que tem uma estrutura muito grande, que possa fornecer um atendimento multiprofissional a esse paciente, então não apenas médico de enfermagem, mas também de fisioterapia, uma equipe de serviço de genética médica, que tem muitas vezes vivência com doenças raras, e isso, infelizmente, você vai encontrar em hospitais maiores, que tenham mais capacidade, né, de atendimento. Alguma pergunta? Felipe, eu acho que é importante a gente colocar que o médico que vocês têm que ter não é a doutora Patrícia. A doutora Patrícia está aqui para orientar, mas é o médico que conhece vocês. Vocês não são a FOP, né, Felipe? Isso, esse é o ponto central, né? Vocês são pessoas que têm a doença forte, mas têm também outras necessidades muito além da doença forte. Então, quando a gente fala de médico de referência, é um médico que possa ter um contato com vocês mais próximo, né? Que vocês possam, por exemplo, na cidade de vocês, fazer consultas regulares. É aquele médico, por exemplo, que, mesmo não sendo especialista em FOP, ele tem conhecimento da doença e, em caso de uma emergência, ele pode ajudar vocês, na cidade de onde vocês estão vivendo, a poder, digamos, a encaminhar para um local que vá ter recursos para poder atender as demandas no momento de emergência. Isso é o mais importante. As pessoas com FOP, que precisam ser entubadas, elas têm que ser entubadas através de uma fibra ótica, que é um tubo bem fininho, porque vocês têm essa ossificação aqui. Esse aparelho, ele é geralmente de pediatria e não é todo lugar que tem. Então, a primeira coisa, no caso dessa paciente, que eu identifiquei que foi errônea, é não ter perdido um pouquinho mais de tempo e ter ido para um hospital maior ou para um hospital universitário, um lugar com recursos. E é claro, gente, é óbvio que eu vou estar com vocês. É óbvio, vai chegar um momento que o seu médico vai entrar em contato comigo e tudo mais. Mas eu não consigo examiná-los do lugar onde eu estou. Eu estou em São Paulo, vocês estão nas suas cidades. Então, isso é importante, isso que o Felipe falou. E buscar sempre um centro grande. Exatamente, porque eu pude, ao longo da semana, revisar com calma vários aspectos das doenças crônicas e a FOP, então, sendo classificada como uma doença crônica, mesmo num caso leve, né, em que o paciente, por exemplo, tem sintomas mínimos, está caminhando, né, está falando bem, mesmo num caso leve de síndrome gripal, o paciente ele precisa ser observado a cada 24 horas. Então, no sentido de que ele pode vir a agravar, como foi o caso desse paciente que acabou evoluindo muito rápido, não é? O grande problema, especificamente da COVID, é que, infelizmente, ainda não existe um marcador ou marcadores que vão nos indicar que paciente vai agravar, né? Isso é uma situação que dificulta muito. Então, o que a gente sabe, essencialmente, é que os pacientes que chegam no consultório com síndrome gripal, então, só revisando, síndrome gripal, eu quero dizer aquele paciente que vem com febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo, né, dor de cabeça. 80% desses pacientes, eles vão ficar na forma leve e não vai acontecer absolutamente nada, tá? Vão poder ser tratados em casa, com hidratação, com medidas de repouso. 15% dos pacientes que se apresentam no consultório, eles vão evoluir com um quadro moderado a grave, né? E 5% dos pacientes que
chegam no ambulatório, eles vão necessitar, além de uma internação hospitalar, mas uma internação em CTI, né? É a minoria, sim, é a minoria dos pacientes, só que, infelizmente, nós não temos como saber quem vai evoluir para que lado. Por isso, da importância de que, se o paciente com síndrome gripal ele observa uma piora dos sintomas, ele não deve perder tempo. Ele deve, então, ter a fichinha de emergência já completa com os dados e se deslocar para a emergência de um hospital grande, um hospital que tenha mais recursos. Porque dificilmente as necessidades do paciente com FOP vão conseguir ser sanadas, por exemplo, numa UPA ou propriamente até num hospital pequeno que não conta com recursos especializados que a doença exige. E eu acho que é importante também colocar uma coisa, que eu vi que alguém perguntou aqui se em Pelotas tem médico que conhece a FOP. Não importa o médico conhecer a FOP, importa o médico conhecer você como indivíduo. Para conhecer a FOP, no telefone eu oriento, não tem problema, eu ensino. Eu estou aqui para isso, mas eu preciso que esse médico conheçam você e saiba se você tem algum problema no coração, no pulmão, no rim, enfim, conheça você. Isso é o mais importante. O resto, com relação à FOP, eu estou aqui para ajudar. Exatamente. A doutora Patrícia tem toda a razão nessa situação. Eu acho que a gente tem que perder um pouco aquela ideia de que a gente só vai no médico quando está doente, né? Nós temos que ir no médico para não ficar doente. E essa tem que ser a mudança de visão, não só para o paciente que tem FOP, né? Mas para os pacientes em geral. E lembrar também que a FOP, eu não enxergo ela como uma doença do indivíduo, né? Eu enxergo ela como uma doença da família, porque o paciente com FOP, ele precisa muito do suporte familiar, né? Do pai, da mãe, dos irmãos, do tio, para poder prover assistência de longo prazo em virtude da cronicidade da evolução da doença, né? Então, muitas vezes, você vai tratar também familiares desse paciente com FOP que também tem demandas, que precisam de ajuda, né? E o médico de referência, ele pode auxiliar nesse aspecto também, para ajudar nesse período. Inclusive, eu acho importante, desculpa, Felipe, se eu estou te interrompendo às vezes, mas é que eu acho pertinente a gente colocar algumas coisas. Muita gente deve estar se perguntando, bom, e aí, a hora que chegar a vacina, eu vou poder tomar? Eu vou poder tomar subcutânea, como o pessoal fala que deve tomar? A gente não sabe isso ainda. A gente ainda não sabe se essa vacina vai ser eficaz subcutânea. Mas o que a gente sabe é que a sua família toda deve ser imunizada. Porque imunizando a família, a gente chega na tal que o pessoal fala da imunização de rebanho, quer dizer, as pessoas dentro da sua casa não vão transmitir e não vão pegar e não vão trazer para você o vírus. Exatamente, né? Por ser uma doença nova, nós ainda estamos aprendendo muito sobre ela. Até uma situação muito interessante sobre isso, se vocês forem ler sobre o assunto, ela é chamada de SARS-CoV-2, né? Existiu a SARS-CoV-1, né, que foi uma epidemia de coronavírus que ocorreu na China, no início dos anos 2000, acredito que entre 2001 e 2002. E, na época, foram propostas medidas, né, como a construção de vacinas para poder tratar, não é, esses pacientes que ficaram sintomáticos na época. E por falta de interesse, muitas vezes por não se ver como algo rentável, na época foi algo muito localizado, essas pesquisas com vacinas, elas foram suspensas, né? Então, eu acredito que a gente, como paciente, como familiar e até como gestor em saúde, né,
a gente sempre tem que ter uma visão de longo prazo das coisas, né? Então, o quanto uma decisão errada há 20 anos, ela hoje trouxe de consequências, não é, para nós. Então, a vacina, fazer a vacina, ela se torna muito importante para não permitir que o vírus continue passando entre as pessoas, circulando no ambiente da sociedade, não é? E realmente, quem são pessoas próximas ao paciente com FOP realmente devem fazer a vacina para criar como se fosse uma barreira, literalmente, que a gente chama de imunização de rebanho, porque nós ainda não temos informações concretas se o paciente com FOP vai ou não poder fazer a vacina, né? E se a forma subcutânea ela é ou não eficaz, né? Porque tudo é muito novo. Doutor, pode falar, doutora Patrícia. Que tem sido levantada é de que o paciente com FOP, se precisar tomar a vacina, que ele tome num membro já ossificado, num lugar que já não tenha perigo de, se houver um surto, perder o movimento. Mas eu, no lugar do paciente com FOP, o que eu faria? Eu aguardaria um pouquinho. O ICC, que é o grupo de médicos de todo mundo que discute a FOP, vocês já devem ter ouvido falar, a gente se reúne uma vez por ano para tentar discutir abordagens e melhor gerenciamento da FOP, ainda não se posicionou com relação a isso, porque é tudo muito novo. Mas fiquem sempre alertas, visitem o site da FOP Brasil, porque assim que a gente vai tendo coisas novas, a gente vai colocando. Nesse momento, hoje, dia 12 de dezembro, a gente não tem ainda dados suficientes para dizer o paciente com FOP pode se vacinar, não tem nenhum efeito colateral ou a vacina subcutânea funciona. Então, eu aguardaria um pouquinho e imunizaria a minha família. Perfeito. Um outro aspecto muito importante o paciente com FOP, principalmente em casos leves e que podem ser acompanhados de forma ambulatorial, é o uso de uma medicação chamada oseltamivir, que é uma medicação conhecida popularmente como Tamiflu, né? O oseltamivir é um medicamento utilizado para o vírus influenza, mas ele tem sido usado então a pacientes então com doenças crônicas e que tenham, por exemplo, o sistema imunológico mais comprometido. Então a gente costuma usar também com grávidas, pacientes idosos, pacientes com doenças do coração, propriamente do pulmão, porque mesmo o Tamiflu não tendo efeito sobre o coronavírus, é possível de ocorrer, em alguns casos, uma infecção conjunta com a influenza. Então, a ideia da medicação é tentar prevenir ao máximo o risco de uma pneumonia viral que tem um desfecho pior nos pacientes com doença crônica. Então, esse é um detalhe muito importante. O paciente que tenha FOP, explique isso para o médico, e se houver, então, a presença de sintomas gripais de nível leve, além dos analgésicos utilizados, seja prescrito também o Tamiflu para ser utilizado geralmente em torno de 5 dias. Doutor Felipe, repete o nome do remédio, por favor, só para as pessoas. Eu vou escrever ele aqui. Ok. O nome comercial dele. Isso. A Jana até fez uma pergunta em relação a medicamento também. Eu vou aproveitar que você já estava falando disso, vou fazer a pergunta dela e depois eu volto nas outras. Ela falou, e as pessoas que tomam remédio para não pegar o Covid, qual influência teria em fazer um tratamento precoce? Perfeito. Bom, ao longo do tempo, foram surgindo, então, várias opções de medicamentos em que as pessoas procuravam usar como se fosse um fator de prevenção para não ter sintomas relacionados ao Covid, né? Vou dizer aqui alguns nomes, né? Talvez aqui as pessoas já tenham ouvido falar, são nomes de medicamentos
que foram, são usados, né, por algumas pessoas e prescritos por alguns médicos para a prevenção da Covid, né? Então, hidroxicloroquina ou cloroquina, azitromicina, ivermectina, vitamina D, zinco. A Janaína me mandou uma prescrição de um remédio chamado Xarelto, que é a rivaroxabana, que é um medicamento usado como anticoagulante. O que nós temos até agora é que, infelizmente, nenhum desses medicamentos eles têm eficácia comprovada para prevenção de sintomas gripais relacionados ao Covid, né? Por que esses medicamentos surgiram e por que eles estão sendo prescritos? Alguns desses medicamentos, principalmente a hidroxicloroquina e a ivermectina, tiveram alguns trabalhos científicos que demonstraram in vitro, isso tem que ter muito cuidado, in vitro, que eles poderiam destruir o vírus, né? Só que o problema é que in vitro é muito diferente do que num ser vivo que é complexo, em que há muitas interações entre células, entre órgãos, né? Então, o que ocorreu, acredito que foi uma mistura de vários aspectos, não é? Então, foram trabalhos em que se avaliou o efeito in vitro, muitos trabalhos foram feitos com uma metodologia científica, estatística, talvez um pouco duvidosa, trabalhos, então, sem muito tempo de análise, feitos a toque de caixa, e um pouco, talvez, eu imagino, do pensamento mágico das pessoas, de querer, digamos, utilizar um comprimido e querer, com esses comprimidos, né, evitar os sintomas da doença, né? Eu vejo a nossa sociedade como uma sociedade que se medica muito, né, infelizmente. Vocês podem observar nas cidades de vocês quantas farmácias, muitas vezes, estão uma do ladinho da outra, né? E é difícil, às vezes, até no consultório, de falar para as pessoas que coisas básicas, como simples, até como a lavagem das mãos, nós ainda em pleno século XXI, a gente ainda tem que ensinar as pessoas a lavar as mãos, né? Então, respondendo à pergunta da Janaína, né, então, infelizmente não há nenhum medicamento cientificamente comprovado que evite os efeitos da Covid. O que comprovadamente existe é a questão do distanciamento social, o uso de máscaras e, primordialmente, a lavagem das mãos. A lavagem das mãos, ela é o fator primordial, porque é um vírus que consegue ficar vivo em superfícies. E a mão, você acaba tocando em vários locais. Você toca numa maçaneta de porta, você toca num corrimão, você está usando o celular, e às vezes passa o celular para outras pessoas, né? E o vírus, ele pode ficar de horas até dias funcionante em superfícies, claro que dependendo do contexto da situação, né? Então, acho que o que as pessoas que estão aqui nessa reunião precisam sair sabendo é que a lavagem das mãos, o uso de máscara e evitar a permanência em locais com aglomerações, elas salvam vidas, né? Elas evitam o aumento das transmissões. Tanto é assim que os piores locais de transmissão são justamente as academias de ginástica e bares e restaurantes, principalmente quando estão muito cheios. Vamos lá, a Mônica já tinha feito, né, colocado aí uma pergunta, a doutora Patrícia até já respondeu, mas eu quero aproveitar e voltar nessa pergunta, né? A Mônica colocou, gostaria de saber se em Pelotas tem algum médico que conheça a FOP. A doutora Patrícia já disse, assim, não, ninguém aqui acho que vai ter essa resposta, né? A não ser que a gente tenha
um conhecido que a gente saiba que mora lá e conheça a FOP, mas a gente não vai ter essa resposta se existe algum médico que conheça a FOP. Mas o seu médico, né, o médico de quem tem FOP, ele vai conhecer a FOP através da pessoa. Então, a gente não precisa procurar um médico que conheça a FOP, a gente precisa ter um médico. E aí ele vai nos conhecer e através da gente ele vai conhecer a FOP. Eu acho que essa é uma mensagem importantíssima que o Dr. Felipe veio trazendo para a gente, né? Se você não tem um médico que te conheça, você precisa fazer isso. E através de você, ele vai conhecer a FOP, que não é o principal, é o que a doutora Patrícia falou, né? Ele vai se informar, vai ligar para a doutora Patrícia, vai ler e vai conhecer a FOP, mas ele precisa conhecer você. Então, Mônica, eu só queria voltar na sua pergunta para não ficar sem passar por ela. Assim, essa resposta a gente não vai ter, mas a mensagem é: tenha um médico que te conheça, né? Acho que a doutora Patrícia quer completar. Eu queria fazer uma pergunta. Ela pediu uma remoção da UPA, ela ia entrar como emergência nas clínicas, na Santa Casa, enfim, ela ia tentar. Se ela tivesse e houve um outro erro. A ambulância que ela contratou era uma ambulância simples. Então, Felipe, se a gente tiver um médico de experiência, ele pode, por exemplo, a transferência de um paciente uma ambulância. Desculpa, doutora Patrícia, acho que eu não consegui te ouvir. O áudio cortou ficou o áudio. picado, né? Foi agora? Uhum. Se o paciente tiver o seu médico, uma transferência, o médico pessoal, né? O médico dessa pessoa pode fazer a requisição do SAMU de uma ambulância UTI? Sim. Boa questão, doutora Patrícia. Quando você tem uma emergência médica e liga para o SAMU, o SAMU ele tem por protocolo passar para o médico regulador, né? O médico regulador, então, é um médico que está lá do outro lado da linha e vai conversar com você sobre o que está acontecendo naquele momento, né, com o paciente. Acredito que sim, doutora Patrícia, porque você tendo um médico de referência, o médico que tem conhecimento da FOP, ele consegue argumentar melhor com o médico regulador que está lá do outro lado. Então, a FOP, por ser uma doença rara, ela tem uma característica. Não é que o médico não saiba do assunto. Muitas vezes é falado na faculdade, mas o que você perde é a dimensão de risco. A dimensão de risco. Então, quando você não conhece a doença, um pouquinho mais de profundidade de conhecimento, você não consegue dimensionar que aquele paciente ele pode piorar muito rápido e o tipo de intervenção que for feita naquele paciente pode ter consequências muito grandes, né? Então, acho que sim, doutora Patrícia, é muito válido o médico de referência ter esse conhecimento, porque aí você argumenta melhor com o médico regulador e aí você consegue demonstrar que aquele é um paciente de alto risco e a ambulância consegue levar para um hospital de referência. Então, eu acho que isso é uma outra coisa importante. Se alguém com FOP, que tenha a coluna bastante deformada, que tenha uma dificuldade respiratória forte, esteja com essa suspeita de Covid, tentar já solicitar uma ambulância UTI. Porque aí vai um médico junto, se precisar entubar no caminho, ele tem que virar, vocês estejam sempre com a presença de falar, olha, se eu precisar entubar, eu vou precisar de um fibroscópio de fibra ótica, eu tenho uma limitação. Além de advogarem por vocês mesmos, o médico que está com vocês consegue falar com o seu médico. Exatamente. Isso faz com que haja um ganho de tempo, seja no transporte e no cuidado desse paciente.
Mas eu coloco para vocês, vamos imaginar, nesse momento, hoje está todo mundo aqui, a pessoa não tem um médico de referência e começa a passar mal. Por favor, dirija-se a um grande centro, um hospital grande com recursos, um hospital universitário ou a um hospital de clínicas, uma coisa, um hospital que vocês vão poder entrar, mesmo que ele seja um tiquinho mais longe, mas vocês vão poder entrar, ser atendidos na emergência e vão poder usufruir de todo o equipamento que esse hospital tem. Exatamente. Ter a carteirinha preenchida de emergências para poder, então, ganhar tempo. E, geralmente, eu acho interessante, e isso até é algo até para a Janaína, posso deixar com ela, uma carta de referência, reforçando ainda mais a importância daquele diagnóstico e da necessidade de condutas, né, mais rápidas. A Vanessa e a Ana Laura fizeram 2 comentários legais aqui que eu queria ler para todo mundo, né? Vanessa é médica também, então, né, Vanessa acho que tem FOP e é médica, ela conhece essa importância também. Ela falou, é importante que nós, como pacientes e familiares, conhecermos os hospitais ou termos um médico como referência no local onde moramos. Então, é isso que a doutora Patrícia também falou, né? Ainda que você não tenha um médico próximo da sua casa, se você tiver aí algum sintoma e já tiver com alguma dificuldade, tem que ir a um hospital grande que vai ter esses recursos aí mínimos para te atender. E a Ana Laura reforçou, né? Falou, melhor para a gente que tem FOP é encontrar um bom médico e apresentar a FOP a ele, aquilo que a gente falou, né? Ainda que ele não conheça, ele conhece você e a partir de você ele vai conhecer a FOP. Mas o importante é que você tenha o médico. Deixa eu ver se tiver mais perguntas, vocês podem ir colocando aí, tá, gente? A da Jana a gente já falou. E um aspecto também muito importante é que o médico de referência ele vai poder conversar com vocês, tirando dúvidas, para verificar se é um caso leve, se é um caso moderado ou se é um caso grave. Porque é importante também que as pessoas daqui entendam que nem todos os casos eles vão precisar que o paciente se desloque para o hospital, né? 80% dos casos eles vão se resolver espontaneamente em até 5 dias, né? Que são o que a gente chama de casos leves. À medida que o quadro pode vir evoluindo, então, principalmente com falta de ar, sensação de peso no peito, se, por exemplo, os dias está passando o terceiro dia, a manutenção da febre, a manutenção da tosse, o paciente está tendo piora progressiva, do tipo assim, não consegue mais levantar, está tendo muita fadiga, né? Então, essas minúcias na avaliação, muitas vezes o médico de referência ele consegue dar suporte para vocês e poder verificar a melhor necessidade de ir para o hospital, porque eu repito, o paciente com doença crônica, ele precisa de uma avaliação de 20 a cada 24 horas, pelas características do sistema imunológico, né? E eu acho, gente, exatamente por isso que a gente está aqui nesses webinars, que a gente está muitas vezes repetindo o que vocês ouvem desde criança, eu sei disso, mas é para que vocês possam advogar, ou seja, falar em nome de vocês. Porque o que acontece? Se eu estou num pronto-socorro, eu não conheço o FOP, chega um paciente com FOP bem comprometido na sua mobilidade, eu, como médico, eu vou me assustar, mas não me assustar pelo lado ruim, me assustar, me dizer, o que eu vou fazer com essa pessoa? O que aconteceu com ela? Eu não sei, o médico não conhece a FOP, então levem o conhecimento. Essa cartinha, a carteirinha, isso é tudo muito importante. Falar, pô, calma, eu estou com falta de ar, mas eu sou assim, 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 eu tenho essa doença que é assim. Se o senhor precisar, deem as cartas para que o médico possa
observá-las e ajudar vocês da melhor forma. Perfeito. A Samira elogiou aí a ideia da carta de apresentação, né? Falou que ótima ideia. E é mesmo, né? Acho que é importante que cada paciente com FOP tenha essa carta. O doutor Felipe reforçou isso, e junto com essa ficha que eu falei no início, que o doutor Felipe e a doutora Patrícia já falaram aí também, que está no site da FOP Brasil, e a Jana vai mandar para um por um. Essa ficha tem que andar colado com todo mundo, e se tiver essa carta de apresentação, melhor ainda, né? Acho que ajuda também. A Jana perguntou assim: em uma emergência, qual seria o hospital da capital que poderia atender, né? A capital da Jana, ela já me falou aqui que é Porto Alegre, né? Então, cada um vai ter a sua. Eu me lembro de nas conversas, na conversa que a gente fez de organização, a doutora Patrícia ter citado os hospitais universitários, a Santa Casa, né, que são bons hospitais que normalmente têm estrutura. Vou deixar o doutor Felipe responder aí. Exatamente. A gente chama de hospitais terciários, né, que são hospitais que têm geralmente suporte para doenças mais graves, não é? No caso de Porto Alegre, nós poderíamos falar, por exemplo, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Santa Casa de Misericórdia, e acredito que o Hospital São Lucas da PUC também poderia ter essa estrutura necessária. Então, geralmente são hospitais grandes, em que existe uma universidade no meio, por exemplo, São Paulo, Hospital da USP, na Unicamp, Hospital da Unicamp, não é? Ou hospital privado também que possa ter suporte de CTI. Né? A Jana está perguntando qual que é a diferença de tosse seca do COVID para uma tosse alérgica. É aí que mora a grande dificuldade. Não tem nenhuma diferença. Esse é o grande problema na avaliação do paciente que chega no ambulatório. Porque, infelizmente, o que acontece? Você não consegue diferenciar o COVID dos outros vírus respiratórios somente pelos sintomas. Porque muitas vezes os sintomas são os mesmos. A única forma de você saber se é COVID ou não é fazendo as testagens. As testagens é que vão te dizer, essencialmente, se estamos diante do COVID ou não. Então, o que se tem é que, entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas, o melhor teste possível é o teste suave, que é o teste, eu brinco, né, que é o teste do cotonete, que é feita, então, a retirada de amostra de secreção nasal e oral, porque, nesse caso, nós estamos buscando o vírus. Então, nos primeiros dias de infecção, a carga viral ela é mais alta, então faz sentido você buscar a secreção. Ou, muitas vezes, esperar em torno de 14 dias após os sintomas para fazer, pelo menos que na unidade de saúde nós fazemos, que são os testes sorológicos, que é o teste rápido, né? que eu estou procurando anticorpos contra o COVID. Né? Então, infelizmente, a gente depende dos exames para ter essa resposta. Mais uma pergunta aqui. A Margarete, ela falou que ela está com um pouco de dificuldade de ouvir, ela não sabe se a gente já falou nisso, mas no caso de paciente com COVID, vai ao hospital no primeiro dia de sintoma ou aguarda a recomendação de esperar alguns dias? Sim. Margarete, eu vou mandar para a Janaína alguns materiais para que vocês possam ler também sobre o assunto, que é um assunto muito grande, não é? Na verdade, então, a ida ao hospital depende de como é que está o paciente. Então, se nós estamos na frente de um caso leve, por exemplo, assim, tosse, nariz trancado, dor de garganta, dor no corpo, sem outros sinais de gravidade, ele é um paciente que ele pode
ser acompanhado em casa, ser tratado em casa, e ele é monitorado a cada 24 horas, né? A cada 24 horas. Se, por exemplo, passadas, por exemplo, 12 horas ou 24 horas, o paciente piorou, e o que eu chamo de piora, assim, por exemplo, falta de ar, o paciente está com sensação de peso, aperto no peito, não consegue mais levantar por falta de força. Esse é um paciente que tem que... A Vanessa está perguntando, vocês acham válido ter um oxímetro de pulso em casa? Sim, muito importante, porque muitas vezes essa piora ela pode ocorrer à noite e às vezes o paciente vai ter dificuldade de avaliar com calma se o paciente piorou ou não. Mas sim, eu acho válido. Os valores normais, eu vou deixar descrito aqui, são de 95% para cima. Esses são os valores normais que vocês devem encontrar no oxímetro de pulso. Quaisquer valores abaixo de 95, eles podem estar indicando um comprometimento pulmonar. Então, esse é um paciente que precisa ir realmente com emergência do hospital. Porque como nós não sabemos qual vai ser a evolução desse paciente e quão rápido ele pode evoluir, na via das dúvidas você vai para o hospital. Eu penso que, então, vamos dizer que a Janaína tem um quadro hoje, Ana, hoje você está doente o tempo todo, hein? Eu estou querendo saber de uma informação. Eu moro no interior do interior e o hospital daqui está sendo referência. Então, vocês não acham, né, doutora Patrícia, doutor Felipe, que a gente tem que tomar os primeiros cuidados em casa, com o médico acompanhando? O que eu estava querendo dizer era isso. Estou com sintomas, estou doente. A primeira coisa, como se fosse a Jana da Janaína, vou deixar o Felipe avisado. Felipe, não estou bem. E o Felipe vai seguindo. Então, vocês avisem seus médicos, porque o médico tem um plano na cabeça. Bom, se piorar, você vai para tal lugar. Felipe, qual a tua visão? Isso é exatamente isso. O médico de referência, ele vai estar do teu lado para te apoiar. Então, o que acontece? Ele vai fazer perguntas específicas sobre o caso, e dependendo das respostas dessa pergunta, das perguntas que foram feitas, vão ser tomadas uma determinada conduta, não é? Então, se o médico observa pela história clínica que existem sintomas de gravidade, ele vai provavelmente indicar que esse paciente se dirija imediatamente para uma emergência de hospital, né? Então, o médico ele vai servir para fazer a avaliação fina, né? Ele vai fazer avaliar o quão grave ou não são os sintomas apresentados. Felipe, você podia Doutor explicar? Felipe, doutora Patrícia, deixa eu fazer uma pergunta breve. Se a gente sentir alguma falta de ar, alguma coisa, né, no caso, chamar o médico rapidamente, não é isso? Isso, entrar em contato com o médico. Felipe, o que é o oxímetro e onde as pessoas podem adquirir? O oxímetro, então, é um aparelho que normalmente é disponível nas farmácias. Eles podem ser obtidos sem prescrição médica. É um aparelhinho que geralmente ele é colocado na pontinha do dedo e ele vai fazer a avaliação então, da oxigenação periférica, né? Então, eu converso com meus pacientes, eu brinco com eles que o nosso pulmão é como se fosse uma esponja, né?
o ar ele tem que passar pelo pulmão para chegar na corrente sanguínea. Então, o oxímetro, ele me ajuda a avaliar esse trânsito de ar, né, que vem da via respiratória, pulmão, sangue. Então, se o oxímetro de pulso mostra que os valores de oxigenação estão baixos, é um indicador de que o oxigênio não está conseguindo passar pelo pulmão. Então, que deve, muito provavelmente, existir alguma lesão pulmonar que está dificultando a passagem do oxigênio. Mas é um aparelho acessível, vocês podem obtê-lo nas farmácias. Doutora Patrícia, doutor Felipe, teria como você deixar o seu contato para a gente, se caso a gente pegar a Covid, para ter orientação com o senhor, com a senhora, doutor? Sim, sim. Sim, mas lembre-se, primeiro você tem que buscar o seu médico, o médico local, e o seu médico tem que entrar em contato com a gente, porque nessa situação de você, de repente, falar comigo e eu explicar que eu não posso fazer nada a essa distância, você pode piorar. Então, é o seu médico que vai poder agir rapidamente. Exatamente. A ideia é que vocês possam ter, de preferência, algum médico de referência próximo de vocês. E que vocês tenham acesso, principalmente, o melhor seria no próprio bairro, se não na cidade, quando muito numa cidade próxima de onde vocês vivem. Né? Porque é um médico que vê vocês, que examina vocês, que conversa, que não vai tratar só a FOP, mas vai poder tratar vocês como um todo. Né? A Vanessa fez um lembrete importante aí, doutor Felipe, eu quero até pedir que você fale disso, né, que é importante lembrar que vários municípios têm visita domiciliar do médico, né, tem o médico da família disponível para acompanhar, então é importante que as pessoas procurem saber se existe esse profissional mesmo, né, e o doutor Felipe é um deles. Exatamente. Esse serviço, ele tem o nome de Melhor em Casa. Ele é um serviço vinculado, então, à estratégia de saúde da família, que a gente chama de atenção primária. E, geralmente, então, são equipes compostas, geralmente, por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que a gente avalia a demanda e vai até a casa desse paciente, né, para poder conhecê-lo. E se principalmente é um paciente que tem dificuldade de deslocamento. Então, se é um paciente, por exemplo, que está acamado, ou que usa cadeira de rodas e mora, por exemplo, num local muito íngreme, ou que as ruas não têm calçamento e tem dificuldade de chegar até a unidade de saúde, então a equipe do Melhor em Casa consegue chegar até o paciente para poder dar orientações. Isso pode ser obtido, essas informações, justamente com a unidade de saúde próxima de casa. Né? A Samira falou, né, reforçou um comentário que a doutora Patrícia sempre faz, uma fala, né, que ela sempre tem com a gente, né, que todo mundo, todos os pacientes da FOP, eles precisam de um médico por perto, né, fisicamente próximos mesmo, para serem os olhos dela, para pelo menos dizerem qual é a situação, ligarem, falar, eu estou vendo isso, está dessa e dessa forma, né. Exatamente. A ideia é a prevenção, é que vocês possam se antecipar aos problemas. Então, se antecipar aos problemas não é somente utilizar medicações, fazer exercícios, né? Significa ter alguém que vai estar junto, acompanhando. A Vanessa compartilhou o oxímetro dela aí, ó, para todo mundo ver. Um aparelhinho bem pequenininho, que ele é colocado no dedo e em alguns segundos ele faz geralmente a avaliação da frequência cardíaca e da saturação. Joia. Tem uma pergunta que chegou aqui no meu particular. Continua a recomendação, né, de um paciente
FOP que tenha o Covid, de ficar 14 dias sem contato, né, posterior com alguém que teve, assim, a orientação dos 14 dias, ela ainda existe? Como é? Isso, isso ainda persiste. Então, a recomendação que a gente tem é que o paciente fique em isolamento domiciliar por 14 dias, por ser a questão do ciclo do vírus, não é? A gente costuma deixar 14 dias a partir da data do início dos sintomas. Então, às vezes o paciente ele chega na unidade de saúde, por exemplo, no segundo dia, no terceiro dia de sintomas. Então, o afastamento que eu vou deixar para esse paciente é 14 dias, mas a partir da data em que os sintomas iniciaram. É muito importante também lembrar que eu vou realizar o afastamento também, não só do paciente, mas eu vou realizar o afastamento também dos familiares que moram com esse paciente, que muitas vezes estão trabalhando, estão saindo de casa, porque o objetivo é quebrar o ciclo de transmissão do vírus. Então, a gente sabe que uma parcela dos pacientes, eles serão assintomáticos, ou seja, eles não vão ter nenhum sintoma, mas eles vão ser carreadores do vírus. Então, eles vão estar sendo transmissores ambulantes. Então, é importante frisar que não só o paciente, mas também os familiares próximos que estão trabalhando, que estão saindo de casa, eles também recebam um afastamento. E o que é muito importante, eu acho, é o que o Felipe falou, o vírus do Covid, ele vive na superfície. Ele pode estar na superfície da pele de outras pessoas, da roupa de outras pessoas. Então, chegou na casa de vocês, Jana, que saudades, vou e abraço. Não, gente, olha, vamos manter esse distanciamento, é por pouco tempo ainda. A gente vai ter essa vacina, as coisas vão se desenrolar bem o ano que vem. Não vamos perder a luta agora, vamos ser bem firmes com relação a isso. E eu estava vendo aqui um oxímetro, ele custa de 90 a 150 reais. R$100, doutora. A Jana colocou até o link aí que ela já procurou no Mercado Livre, quem quiser pegar, já olha aí no chat. Eu acho que eu vou acabar botando esse link até na página da FOP Brasil. Aí todo mundo acaba tendo. E até botar mais que um, muitas vezes, porque daí o pessoal vê o que prefere mais, né? Uhum. Bacana. Obrigada pela dica, Vanessa. Eu acho que foi muito bem colocado. Isso, e eu acho também importante nunca se basear em valores isolados, não é? Então, o oxímetro de pulso, ele vai complementar a avaliação de vocês. Então, geralmente, um paciente saturando muito baixo é um paciente que ele vai estar sentindo falta de ar, ele vai estar respirando com muita força, né? Então, que não olhe somente o número, mas que olhe também a pessoa e veja como ela está. Porque ele vai complementar a avaliação de vocês. Doutor Felipe, a Diana fez mais uma pergunta e ela perguntou se podemos chegar ao pronto-socorro do hospital e ser atendidos mesmo se somos de outra cidade. Ah, sim. Essa é uma questão muito, muito interessante, né? O SUS, ele é único, né? Ele tem vários princípios, né? E um deles é a universalidade. Então, em se tratando de uma situação de emergência, em que há risco para o paciente, risco de vida para o paciente, sim, é obrigação do médico que está no campo, no atendimento, de poder prestar uma avaliação correta e adequada para esse paciente, pelo fato do SUS ser único, né? A Martinha fez um comentário aí, né, de uma atriz que tinha todos os cuidados, né, de contato e recebeu um parente em casa e pegou o Covid. É isso que a doutora Patrícia falou, né? Ainda que a gente receba as pessoas, vamos continuar evitando abraço, beijo, né? Não tem lugar para isso agora, né? Exatamente. O vírus, ele é um vírus que ele é um vírus
também transmitido, né, por aerosóis, pelo ar, mas ele é um vírus de superfície, né, por isso da importância de lavar as mãos. Então, existem trabalhos mostrando que, por exemplo, no metal, no papel, claro que em condições ideais, o vírus ele permaneceria ativo por até 5 dias. Então, isso mostra realmente a importância da higiene das mãos, da higiene das superfícies. E o mais importante é não botar a mão no rosto, né? Então, tem muito cuidado, porque lembrar que não só o nariz e a boca, os olhos, eles também são portas de entrada do vírus. Então, por isso que a gente sempre orienta muitos pacientes a importância de lavar as mãos, seja com sabão neutro ou com álcool gel. E aqui eu acho que é legal reforçar, o paciente com FOP muitas vezes naturalmente não pode levar as mãos ao rosto, mas o cuidador pode. Então, gente, olha a importância do cuidador, da mãe, da avó, sempre com as mãos higienizadas. O vírus, ele pode inclusive entrar pela pele, através de exposição de continuidade, de machucado. Então, o cuidado, não é que a gente tem que ser neurótico, mas a gente não pode relaxar. Vai vir Natal, vai vir Ano Novo, todo mundo quer dar beijo. Gente, o beijo já está dado. É de longe. Feliz Natal, sabe? Dá para festejar à distância. É um ano diferente, para que a gente possa comemorar outros anos da forma como a gente comemorou até hoje. Exatamente. Bom, nós não temos nenhuma pergunta mais no chat, não. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade. Vanessa fez vários comentários bacanas aí, se quiser complementar com alguma coisa, podem abrir os microfones, tá? Quem quiser. Eu acho que, só reforçando aqui, acho que a ideia dessa reunião é a gente mudar condutas, não pensar somente na epidemia que nós estamos vivendo, né? Mas pensar que tudo isso que está sendo tratado é para a vida de vocês, não é? É para o longo prazo de vocês. Então, vocês não têm só FOP, né? Vocês têm FOP, mas também tem outras demandas, não é? Então, tudo isso que está sendo falado, de ter um médico de referência, de ter preenchido o cartãozinho de emergência, de conhecer a realidade local de vocês, então, quais são os hospitais que são próximos de mim, eu tenho como me deslocar até lá. Isso não vai ser necessário só agora para a pandemia, né? Isso vai ser necessário sempre. A Ana Tavares, ela fez uma pergunta, doutor Felipe, que também não se restringe à pandemia, né? Para o paciente com FOP é importante. Ela está perguntando se exercícios de respiração podem ajudar a melhorar a saúde respiratória. Aí eu já vou adiantar que a gente tem perspectiva de fazer um webinar com um físio, né? Justamente para falar dessa questão respiratória, mas eu queria que o doutor Felipe respondesse aí. Bom, o que a gente tem na FOP, a doutora Patrícia pode me ajudar muito mais nisso, quaisquer pressões que possam ser feitas, principalmente no tórax, podem transformar esse músculo em osso, não é? Então, eu acho que o tipo de exercício que tem que ser feito tem que ser sempre evitando o excesso de toque, né, pressão sobre a caixa torácica, de modo a evitar que o músculo se transforme em osso. Mas respondendo, acredito que sim. Todo exercício fisioterápico, ele, no geral, quando bem indicado e quando bem feito, ele costuma ajudar bastante na capacidade de respiração. Gente, todo mundo ganhou o evento de 2018 aqui em São Paulo, o Pirâmide, e aquilo é para usar. É chato. Ficar brincando com a bolinha? Mas vocês ensinam o pulmão de vocês a expandir. Pode, se não tiver o espirômetro, encher bexiga, cantar, isso tudo ajuda ao exercício do pulmão. O pulmão, da mesma forma que um corpo se exercita, se ele for um pulmão exercitado, ele vai saber se virar numa situação de uma pneumonia, ele vai ter uma resposta melhor. É como se eu virar para você e falar, olha,
Sobe escada agora, Felipe. Se o Felipe fizer exercício, ele vai subir, vai chegar lá em cima de boa. Se faz tempo que ele não faz, ele vai chegar lá em cima com a língua de fora. É a mesma coisa para o pulmão da gente. Por isso é bom a respiração, o exercício respiratório, não físico, mas respiratório. Exatamente. E complementando o que a doutora Patrícia está falando, a gente chama isso de reserva funcional, né? Então, a ideia dos exercícios respiratórios é você criar o que a gente chama de reserva funcional. Então, quando você faz um treinamento regular, se você passa por uma situação de estresse causado por uma doença, o próprio COVID, a capacidade de recuperação, ela pode fazer muita diferença, né? Então, isso complementa muito na questão de exercício respiratório. Eu coloquei a foto aí do espirômetro, acho que a maioria das pessoas participou aí do encontro, então vocês já têm, né, esse aparelhinho, usar, né? Aí a Ana Laura está falando que usa todos os dias. Quantas vezes por dia é recomendado usar o espirômetro? Umas 2 vezes por dia é interessante. Felipe, você tem alguma coisa para adicionar? Isso, eu ia falar um pouco sobre isso, que no hospital de clínicas a gente atendia alguns pacientes que usavam espirômetro, pelo menos vários recomendavam uma vez ao dia, no mínimo. Mais questões, gente? Acho que a gente já vai caminhando para a finalização, né? Eu já quero desde já deixar o agradecimento ao Dr. Felipe. Essa conversa foi ótima, muito importante para cada um de nós que está aqui, pacientes e familiares. Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua calma em passar essas informações para a gente, com toda essa tranquilidade. São informações essenciais que são muito importantes em qualquer momento, mas principalmente em momentos de emergência. E se alguém tiver algum caso relacionado ao Covid, eu acho que o que foi dito e orientado aqui vai ser essencial. Muito obrigada pela disponibilidade, viu, doutor Felipe? Agradeço muito. E várias pessoas da comunidade estão te agradecendo aí no chat também. A Jana me conhece bem, a gente já tem um bom vinho. Prometo, quando acabar a pandemia, eu faço aí. Tá bom. Eu te agradeço. Só espero depois da pandemia, né? Depois da pandemia. Depois que tudo se acalmar um pouquinho. Podemos finalizar então, Jana, doutora Patrícia? Pode ser, Felipe. Vai pegar o álcool, Thaísa. Vai álcool, peguei para passar o álcool. Espera aí. Desculpa, doutora Patrícia, eu acho que não deu para ouvir. Repete, por favor. Também o Felipe dizendo o quanto a gente espera tê-lo mais vezes. Com certeza, acho que agora ele já faz parte do time, né? Se eu puder ajudar, a gente pode tentar fazer o melhor. Obrigada, doutor Felipe, e obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora também, né? A gente tem visto, e eu tenho falado isso nos webinars, que quanto mais a gente estiver unido, quanto mais a gente estiver participando junto, a gente estiver envolvido, estiver lendo, se atualizando sobre a FOP, estiver junto, conversando um com o outro, eu acho que a comunidade só tem a ganhar. Eu acho que a gente vai conseguir conquistar algumas coisas só estando junto. E a FOP não é um diagnóstico fácil para ninguém, né? Nem para quem tem, nem para a família. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é se unir para tentar amenizar toda essa dificuldade que vem com esse diagnóstico e com esse caminhar aí com a FOP. Eu acho que esse é o caminho. É estar junto, conversar um com o outro, se informar, porque não tem espaço para mais dor, né? O diagnóstico já é muito dolorido.
Então, a gente não precisa trazer mais dor ainda para isso, né? Rivalidade, dificuldade, a gente precisa de união. Que bom que está todo mundo aqui. Obrigada, doutor Felipe. Muito obrigada, doutora Patrícia, que está sempre disponível também. Gente, um beijo a todos, um ótimo Natal, uma ótima entrada de ano e vamos juntos. Obrigada. Fevereiro a gente começa de novo. Isso, fevereiro tem mais webinários. Gente, não esquece de atualizar os contatos com a Jana, não, hein? Telefone, endereço e e-mail. Tem tido muita novidade, a Jana tem entrado em contato com todo mundo, mas tem gente que não atualizou os contatos, não. Vamos fazer isso lá. E salvar meu número muitas vezes de WhatsApp, para receber as atualizações, muitas vezes precisa estar com o meu número atualizado e salvo no seu próprio celular, né? Isso. Ótimo. Então, muito obrigada a todos. Boa tarde, até fevereiro. Ou então, pessoalmente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.